Segundo o artigo 3º, 4 da Constituição Brasileira, o objetivo fundamental da República é o de promover o bem a todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Porém, mesmo com leis contra discriminações de diversas naturezas, isso não impede que instituições sociais promovam um comportamento preconceituoso e discriminatório. Ao decorrer da história, a homossexualidade já foi tratada como um pecado mortal, crime, doença, perversão sexual, entre outros conceitos. Os homossexuais foram um dos grupos minoritários vítimas do Holocausto na Alemanha nazista. Líderes soviéticos tratavam a homossexualidade como uma doença burguesa e como uma prática de direita. Atualmente, as leis em relação à homossexualidade variam entre casamentos igualitários e pena de morte. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo é aceita perante a lei, mas não impede que homossexuais sofram com preconceito e com violência, sendo essa verbal ou física. As fobias são medos irracionais, porém, no contexto de outros preconceitos, a fobia seria uma aversão a algo. No caso da homofobia, situação presente na nossa sociedade atual, trata-se de uma aversão à homossexualidade e ou a uma pessoa homossexual, colocando-a em um posicionamento inferior perante ao padrão heteronormativo. Diversas religiões no mundo pregam ideologias contra a homossexualidade, enquanto outras mantêm um grau de neutralidade, e outras pregam a favor da homossexualidade, como, por exemplo, as religiões queer, que atendem à necessidade espiritual da comunidade LGBTQI. Meu nome é João Pedro, eu tenho 15 anos e sou gay assumido. Sim, eu já sofri com homofobia, tanto dentro de casa ou até mesmo na rua. Dentro de casa com meu irmão, que é super retrógrado, com uma mente super fechada. E na rua, quando me chamam de bichinha ou de viadinho, mesmo que às vezes eu não considere isso como um xingamento, quando a pessoa tem a intenção de ofender, dói muito. E é triste numa sociedade que a gente vive, que é tão avançada, ter pessoas com uma mente tão fechada, com uma mente muito retrógrada. E é isso. André, explique um pouco para nós sobre o movimento social LGBT, sua ideologia, luta, enfim. O movimento LGBT ele surgiu nos Estados Unidos, num bar que é chamado Stonewall, que nos anos 70 os frequentadores acabaram sendo agredidos pela polícia, e a partir desse momento eles resolveram se manifestar e lutar com condições de igualdade, assim como todas as outras pessoas. Bom, você pode explicar um pouquinho o porquê desse preconceito, onde ele começou, preconceito contra a homossexualidade? Bom, o preconceito contra a homossexualidade eu acredito que seja muito por conta da questão de se achar que só existe um tipo de concepção familiar. E isso também está um pouco ligado à questão religiosa. Se fala que só é possível a união entre um homem e uma mulher. Isso é algo que é passado de geração em geração, e isso também vem através de uma ideia que também provém da religião. Um pouco mais sobre a relação entre a homossexualidade e a religião?
Qual a religião, mais ou menos? A religião em si, a cristã, ela costuma condenar a homossexualidade por acreditar que só existe a união entre o homem e a mulher, né? Segundo o que estaria na Bíblia, você não poderia haver essa união de pessoas com o mesmo sexo, né? Mas se esquecendo que é uma obra que já existe há mais de 1000 anos, né? E que muita coisa mudou e que as coisas não são bem assim. Não se nasce homem ou mulher, né? A gente sabe que existe a questão de que as pessoas elas acabam se sentindo homem, se sentindo mulher. Isso é independente do nascimento, né? Geralmente muito designado. Isso, né? Então isso já vem da pessoa, isso é natural, né? Mas esse pensamento religioso, isso já vem de muito tempo, e isso é passado de geração em geração, né? E as pessoas costumam não aceitar essas coisas como não aceitam a questão, outras questões também, como questões do aborto, ou uma série ou a questão racial. Então, há muito tempo atrás também não se aceitava, por exemplo, a questão do casamento entre, por exemplo, interracial. Um negro casar com uma mulher branca, né? Mas, por exemplo, aí você vê, por exemplo, que as pessoas, né, essas mesmas pessoas que queriam a união entre uma pessoa que é negra e uma pessoa que é branca, condena, por exemplo, esse mesmo casal condena a união homoafetiva, né? Então, como pode, né, essa contradição? Você falar que existe a diferença, que você não pode aceitar. Tem muitas coisas que já foram derrubadas, que eram tabus, que já foi derrubado por conta do preconceito que acaba sendo vencido aí por um olhar realmente diferente, né, de aceitar a diversidade. Isso é sexualidade? Bom, meu nome é Gabriel Cassiano, eu tenho 17 anos e sou homossexual. Quando foi que as pessoas começaram a se tratar diferente delas? Como você se sentiu? Bom, foi muito cedo por causa da minha voz. Agora não dá tanto pra perceber, mas antigamente minha voz era muito fina. E as pessoas geralmente falavam pra mim engrossar a voz, pra mim agir como um homem e etc. Teve até um caso onde meus primos, eles me trancaram no quarto com um monte de mulher pelada e falaram pra mim que eu só poderia sair daí quando eu cresci. Os apelidos começaram a surgir. Foi nessa época que os apelidos começaram a surgir. Essa questão do respeito é muito complicado, porque assim, eu falava pra minha mãe, falava pro meu pai, eles não sabiam resolver esse tipo de coisa, entendeu? Eles achavam que era uma brincadeira de criança, entendeu? Ah, tá falando, você não é, se você não é, então por que você se importa? E aí, ou então fala com a diretora, sabe? Esse tipo de situação foge disso, entendeu? Não tem como resolver, porque isso vem de educação, vem de respeito, sabe? Então os meninos não adiantava, sabe? Você pedir respeito, eles não iam ter respeito por você, entendeu? Porque de repente eles viram os parentes deles fazerem isso, já faz parte da realidade deles, ficar achando, você vai tola, seu bicho, isso, aquilo. Eu me ofendia muito, eu me sentia extremamente ofendido. Então eu passei, sei lá, uns 2-3 anos dessa minha parte do ensino fundamental, me sentindo basicamente um bicho, porque eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha reação, meus pais não tinham reação, a diretoria não tinha reação, o professor também não tinha reação, ninguém tinha reação. E, tipo, as coisas acabavam acontecendo dessa forma. A sua família, como era? Eles aceitavam você ser diferente ou não? Pela maneira que eu sempre tive de ser um pouco mais feminino
que os garotos por aí, obviamente. Eu sempre fiquei um pouco pé atrás com a minha família, principalmente com a minha mãe. E até hoje eu tenho isso, mas agora eu já aceitei já a pessoa que eu sou, já estou de bem comigo. Porém eu ainda tenho um certo receio com ela, porque eu não acho ela tão confiável para essas coisas. Ela já me mostrou um lado dela que eu não gosto. Então, na época que aconteceu os apelidos, a sua família não fazia, não tomava decisão nenhuma? Não, porque eu não falava pra eles, eu não tinha pra que falar, porque por várias atitudes deles eu já imaginava o que poderia acontecer caso eu falasse. Já houve algum tipo de agressão física? Já. Quando foi familiar. Eu sofri agressão física desde pequena por parte do meu irmão. Por causa dessas coisas também, de apelido e tal. Porque ele começou me xingando, fazendo agressão psicológica. E com o tempo eu parei de me importar. Então ele começou a me bater. E ele não parava, sabe? Eu tentava falar com minha mãe, com os meus outros familiares, mas ninguém conseguia fazer nada. Porque ninguém ficava em casa o dia todo para poder monitorar o que ele fazia. Então durante anos, ele passou me agredindo fisicamente. E como você se sentiu com essas agressões? E o fato de você não conseguir fazer nada com isso? Eu me senti um minuto. Eu me sentia realmente horrível. Porque a dor é incomparável. Porque ele batia em mim com toda a vontade dele. E eu não podia fazer nada. E aí, eu tentava, sabe, me defender ou até correr, fugir dali, entendeu? Mas não tinha como, porque ele é mais velho que eu, é mais rápido, é mais forte, então não tinha o que eu fazer. E isso continuou por muito tempo. E todos os dias eu pensava que eu queria denunciar ele, que eu queria que ele fosse preso, que ele pagasse pelo que ele fez, mas eu não tinha idade para isso. Então não tinha nada que pudesse ser feito. Nome, idade e sexualidade. Bom, meu nome é Rauana, eu tenho 16 anos de idade e eu sou bissexual. Bom, quantos anos você tinha quando as pessoas começaram a te ver diferente delas? Como foi? Por volta dos 8, 9 anos de idade, tipo, por causa do futsal. Quando eu comecei a jogar bola e começar, tem jeitinho de homem, tem jeitinho de homem. Bom, quando que você se viu diferente delas? Logo cedo, na creche, mais ou menos. Tinha uns 6 anos de idade. Todo mundo, as menininhas gritavam, né? Eu prefiro o Marcos Vinícius, ele é lindinho, e eu não, me via diferente, eu preferia uma menina. Bom, quando que os apelidos começaram a surgir? Por volta dos 8 anos também, brincando na rua com os meninos e tinha diversos apelidos, Maria Homem, Machinho, João. Bom, houve agressões físicas? Não, na verdade eu nunca apanhei por conta disso, não que eu saiba, na verdade. Como você se sentia? Me sentia muito mal. Tipo, eu chegar em casa já chorando, às vezes me trancar dentro do banheiro e achar que eu era um ser errado, tinha nascido errado. Acontecia só na escola, fora da escola, em casa? Na escola, em casa, na rua, em qualquer parte do meu dia. Bom, você contava com sua família? Contava. E muitas das vezes riam na minha cara e falavam que isso é normal. Ou até falava, isso é porque você joga bola. Isso é consequência de você jogar bola. Tá, obrigado. Na TV, homossexuais continuam sendo caricatos e ridicularizados. Nas ruas, travestis continuam sendo alvos de ataque e assassinatos. Nas famílias, jovens continuam sob pressão, tendo que esconder seu desejo. Afinal, o que tanto te ameaça?